Olá, nesta aula vamos discutir os pilares da estruturação da educação corporativa como preponderantes para o desenvolvimento de aprendizagem alinhada à estratégia de negócios. Educação corporativa, o nosso tema da aula de hoje, desde a década de 90 e principalmente agora no século XXI, ganhou muita notoriedade porque as empresas entenderam que por meio de educação corporativa conseguem disseminar sua cultura, alinhar gestão do conhecimento com a aprendizagem necessária para o desenvolvimento do seu negócio, pensando na perpetuidade da organização. A figura que você está vendo trata dos 7 princípios de sucesso da educação corporativa definidos pela pesquisadora Marisa Eboli, uma das principais autoridades nesse assunto. Essa pesquisadora coloca no centro das atenções, você vê aí na figura, a competitividade como princípio número 1. Segundo ela, a questão da competitividade é importante porque a educação corporativa significa, nesse sentido, buscar continuamente elevar o patamar de competitividade empresarial por meio da implantação, desenvolvimento e consolidação das competências críticas da organização e também das pessoas. Como princípio número 2, ela coloca a perpetuidade, ou seja, entender que a educação deve ser deixada ou transmitida como herança cultural, a fim de perpetuar a existência da empresa. No princípio número 3, conectividade, ela entende que deve-se privilegiar a construção social do conhecimento, estabelecendo conexões e intensificando a comunicação e a interação entre as várias áreas da empresa. No princípio número 4, disponibilidade significa oferecer e disponibilizar atividades e recursos educacionais de fácil uso e acesso, propiciando condições favoráveis para todas as pessoas, dentro e fora da organização, ou seja, incentivando a educação à distância. No princípio número 5, cidadania, estimular o exercício da cidadania individual e corporativa, formando atores sociais e sujeitos capazes de refletir criticamente sobre a realidade da própria organização, pensando em construí-la novamente e modificá-la continuamente. O princípio número 6, parceria, entender que desenvolver parcerias internas com líderes e com gestores e externas com instituições de nível superior é muito importante para a sustentabilidade da educação corporativa. E o princípio número 7, sustentabilidade, ou seja, utilizar a educação corporativa como um centro gerador de resultados para a empresa. Pode significar também buscar alternativas e recursos que permitam um orçamento próprio e autossustentável. Importante ressaltar que uma das estruturas mais interessantes da educação corporativa são as chamadas universidades corporativas, que surgiram nos Estados Unidos como uma ferramenta estratégica de gestão, aproveitando o renome que as universidades tinham naquele país. As empresas passaram a utilizar, então, o nome universidade para criar estruturas de educação e aprendizagem dentro dos seus contextos, migrando dos tradicionais centros de treinamento e desenvolvimento para grandes estruturas de educação corporativa, aí as chamadas universidades corporativas. O contexto do surgimento das universidades corporativas se deu, primeiro, com as chamadas organizações flexíveis. A emergência da organização não hierárquica, enxuta e flexível, com capacidade de dar respostas rápidas ao turbulento ambiente empresarial. Um outro fator importante foi o surgimento da chamada Era do Conhecimento, o advento e a consolidação da economia do conhecimento, na qual este é a nova base de formação da riqueza no nível individual, empresarial ou nacional. Além disso, a rápida obsolescência do conhecimento, a redução do prazo de validade do conhecimento associado ao sentido de urgência das organizações. A empregabilidade, o novo foco na capacidade de empregabilidade ou ocupacionalidade para a vida toda, em lugar do emprego para a vida toda. Um outro ponto importante, a educação para a estratégia global. Mudança fundamental no mercado de educação global, evidenciando-se a necessidade de formar pessoas com visão global e perspectiva internacional dos negócios.
Os princípios e práticas de sucesso da educação corporativa devem ser levados em consideração não só pela área de recursos humanos, mas sobretudo pela alta administração das empresas. Porque, na realidade, as 8 práticas de sucesso devem contemplar os 7 princípios que já foram discutidos. A prática número 1 trata de ações e programas educacionais concebidos com base na edificação das competências críticas. Essa prática é muito importante porque nela está contida o princípio número 1, que trata de competitividade. Deve-se entender que, para desenvolver programas de aprendizagem dentro da concepção de educação corporativa, faz-se importante identificar quais são as competências críticas, tanto organizacionais quanto individuais. Ou seja, é importante que a empresa saiba quais são as suas competências essenciais e, a partir daí, definir ou identificar as competências que as pessoas precisam ter para atuar em determinadas áreas da organização. Com isso, dá-se subsídio para a educação corporativa desenvolver essas competências. Uma empresa de auditoria, após passar por uma reformulação para se adequar à nova legislação, enfrentou 2 desafios primordiais: obter vantagem competitiva na área e conseguir um desempenho superior com seu portfólio de competências. Para descobrir as soluções, as competências da empresa foram detectadas e divididas em 4 grupos: essenciais, valores organizacionais e conduta profissional da empresa; distintivas, reputação profissional da empresa; organizacionais, conectividade entre os colaboradores, suas visões e ações; e individuais, competências técnicas e comportamentais de cada colaborador. A partir da aplicação dos 7 princípios de sucesso da educação corporativa elaborados por Marisa Eboli, percebeu-se que já existia uma estreita ligação entre a educação corporativa da empresa e o desenvolvimento das competências dos colaboradores. Isto é, a formação oferecida já estava alinhada com o resultado esperado. A vantagem competitiva e o melhor desempenho de suas competências seriam, portanto, apenas uma questão de tempo. Na prática número 2, o sistema de gestão do conhecimento deve estimular o compartilhamento do conhecimento e a troca de experiências. Dessa forma, é importante que a empresa identifique o conhecimento que as pessoas possuem, tanto o conhecimento tácito quanto o conhecimento explícito. Importante também destacar que o conhecimento tácito deve ser transformado pela organização em conhecimento explícito para que ele possa ser transformado em conhecimento tácito organizacional e, dessa forma, tornar-se difícil de ser imitado pelos concorrentes. Muito importante também lembrar que este conhecimento deve ser compartilhado pelas pessoas na organização. Uma empresa que faz isso muito bem é a Microsiga, uma empresa de software de gestão que precisa ter conhecimento de várias áreas da empresa, como marketing, operações, recursos humanos, etc. A empresa, por meio da sua universidade corporativa, incentiva o compartilhamento e a troca de experiências entre as pessoas que trabalham na empresa e que, em geral, já participaram de vários projetos em várias empresas, porque trata-se de uma empresa que atua em várias empresas diferentes, implantando o seu software de gestão. A prática número 3 trata da intensiva utilização da tecnologia aplicada à educação. Importante destacar que, com o acesso às novas tecnologias de informação e comunicação, as empresas, em suas estruturas de educação corporativa, já vêm fazendo uso da ideia de disseminar a aprendizagem a qualquer hora, em qualquer lugar. Um bom exemplo para isso é a empresa Renner, que tem a sua sede no Rio Grande do Sul e que, a partir do Rio Grande do Sul, consegue desenvolver programas de aprendizagem para todas as outras suas subsidiárias fora do Rio Grande do Sul, em outras partes do Brasil. Utiliza-se, então, de ferramentas de comunicação e de educação à distância para que essa aprendizagem possa ser desenvolvida e, lembrando, sempre com foco no negócio. A prática número 4, forte compromisso da empresa com a cidadania empresarial.
Nos últimos anos, a cidadania empresarial vem se configurando como uma questão muito importante para as empresas. Por quê? Por meio dessa questão, as empresas vêm discutindo muito responsabilidade social. Utilizam, portanto, a educação corporativa como uma forma de desenvolver a cidadania empresarial, o que significa dizer desenvolver cidadãos dentro da organização, pessoas que saibam se relacionar bem com outras pessoas, saibam se relacionar bem com o negócio, com os valores da organização e também tornam essas pessoas preparadas para viver em sociedade. Muitas dessas pessoas, cada vez mais, vêm desenvolvendo algumas questões muito importantes ligadas às questões sociais, preocupações sociais que anteriormente não possuíam. Um bom exemplo com relação ao compromisso da empresa com a cidadania empresarial é o do McDonald's, que a partir da sua Universidade do Hambúrguer pensou o Mac Dia Feliz. Nesse dia, os empregados do McDonald's estão, na realidade, compromissados com uma ação solidária que pode ajudar milhões de pessoas. Um outro exemplo interessante é o da Natura, que vem se configurando como uma empresa socialmente responsável ou ecologicamente responsável e muitos dos seus produtos consideram a questão da responsabilidade social, da responsabilidade com o meio ambiente. Essa empresa, assim como outras empresas, utiliza a educação corporativa para comprometer os seus trabalhadores com essas ações, de forma que as pessoas que estão envolvidas nesses programas passam, então, a estarem envolvidas com o compromisso com a cidadania empresarial. A prática número 5, utilizar a educação corporativa como um veículo de fortalecimento e disseminação da cultura. Importante destacar que as empresas devem utilizar a estrutura de educação corporativa para disseminarem a sua missão, a sua visão e os seus valores com todos os trabalhadores envolvidos em programas de aprendizagem. Um exemplo interessante está colocado no livro de James Collins, Feitas para Durar, que se tornou best-seller. Nesse livro, o autor trata da questão da cultura da devoção e, claro, dá o exemplo de empresas americanas. Um exemplo muito interessante colocado no livro é o do Walmart, hoje considerada a maior empresa do mundo em faturamento. O Walmart utiliza sua estrutura de educação corporativa para internalizar os valores da organização e, em especial, a sua missão em todos os trabalhadores. Dessa forma, os trabalhadores têm com eles internalizada a missão da empresa, todos os seus valores que, em especial, estão vinculados aos valores do fundador, Sam Walton. Muitas empresas podem seguir o exemplo do Walmart, utilizando essa estrutura de educação corporativa para disseminar a sua cultura. É claro que trata-se de um tema extremamente complexo de se discutir, porém muito importante, porque a cultura organizacional torna-se cada vez mais o coração da empresa que pensa em se tornar competitiva. A prática número 6, líderes e gestores se responsabilizam pelo sucesso da aprendizagem, é complementar a ideia de que a educação corporativa deve ser utilizada como um veículo de disseminação da cultura. Isso porque as empresas tendem a utilizar as suas estruturas de educação corporativa para fazer com que líderes e gestores sirvam como exemplo de educação ou como exemplo de aprendizagem para as pessoas que com eles trabalham. Dessa forma, as empresas investem cada vez mais na formação desses líderes para que eles assumam, então, o papel de desenvolverem as suas equipes. No entanto, é importante ressaltar que esses líderes devem ser exemplos para as suas equipes, exemplos de aprendizagem para as suas equipes, exemplos de conhecimento ou que consigam se estabelecer como alguém que possa influenciar outras pessoas a se desenvolverem continuamente. Um exemplo interessante é o do Instituto de Formação do Carrefour.
O Carrefour, mundialmente, criou uma estrutura de educação corporativa para que dissemine a sua cultura, os seus valores e, claro, desenvolvam as competências chamadas críticas, tanto organizacionais quanto individuais. Dessa forma, dentro dessa estrutura, permanentemente formam líderes para que esses líderes, então, sejam multiplicadores de programas de aprendizagem e façam com que as pessoas que com eles trabalham desenvolvam permanentemente essas competências sempre alinhadas ao negócio Carrefour. A prática número 7 está muito vinculada ao princípio sustentabilidade, porque trata da avaliação dos resultados dos investimentos em educação corporativa. Muito importante destacar que devem ser considerados os objetivos do negócio. A partir dos objetivos do negócio é que se traçam programas de educação corporativa. Nesse ponto, a empresa precisa criar métricas para avaliar se o desenvolvimento que foi feito teve ou não resultado. Dessa forma, existem algumas etapas que devem ser consideradas. Por exemplo, a avaliação antes do treinamento, ou seja, a identificação de necessidades de treinamento ou de programas de aprendizagem. Feito isso, a empresa, então, elabora um planejamento de educação para que esses gaps identificados possam ser minimizados ou eliminados. Assim que organiza-se o programa de educação, pode-se utilizar, então, a avaliação durante o treinamento, que o treinando em geral, ou seja, o participante do programa de aprendizagem, é que vai avaliar o instrutor, o conteúdo, as estratégias e etc. Faz-se depois a avaliação considerada muito importante, que é a avaliação de aprendizagem, ou seja, depois do treinamento. Nesse momento também o treinando ou o participante do programa dará a sua opinião sobre todo o programa. Mas nesse momento a empresa vai avaliar se todo o programa desenvolvido foi ou não eficiente e ou eficaz. Importante destacar os 4 níveis de avaliação de treinamento que podem ser utilizados por estruturas de educação corporativa. No nível 1, o aspecto reação. O que deve se avaliar nesse aspecto? Se as pessoas gostaram. Essa é a questão feita aos participantes dos programas. Ou seja, gostaram do que aprenderam, gostaram da estrutura, gostaram dos instrumentos, gostaram do treinador ou do instrutor. Ou seja, quanto esses participantes gostaram do curso. Como que isso pode ser avaliado? Por meio de formulários. A empresa desenvolve, ou a área de recursos humanos desenvolve formulários para que as pessoas possam, então, avaliar o programa. Isto é chamado avaliação de reação. No nível 2, avalia-se o aprendizado. A questão que se coloca é, aprenderam? Ou seja, quanto os participantes aprenderam? Como é que eu posso avaliar quanto que os participantes aprenderam? Posso me utilizar de instrumentos como testes, exames e simulações, colocando as pessoas em situações de trabalho práticas relacionadas àqueles conhecimentos, ou simplesmente elaborar testes e exames para testar o conhecimento das pessoas naquilo que foi desenvolvido. No nível 3, o aspecto é aplicação. A pergunta que se faz é, estão utilizando? Quanto desse conhecimento que foi desenvolvido, que foi aprendido, essas pessoas que participaram do programa estão aplicando na sua situação de trabalho? Como é que eu posso avaliar isso? Qual o instrumento que me permite a aplicabilidade do conhecimento adquirido no trabalho? Através de mensuração do desempenho. Isso eu faço com programas de avaliação de desempenho que podem ser unilaterais ou também utilizar metas de desempenho, e eu me utilizo dessas métricas para avaliar quanto desse conhecimento as pessoas estão utilizando e quanto que isso está agregando valor à empresa ou àquele trabalho que ela desempenha. Já no nível 4, o aspecto avaliado são os resultados. A pergunta que se faz é, estão pagando? Ou seja, qual é o retorno que essas pessoas que participaram desses programas estão
dando ao investimento. A análise que se faz é custo-benefício. Analisa-se, então, o resultado. Eu vou analisar o resultado da entrega dessas pessoas, do conhecimento que foi desenvolvido por essas pessoas na sua situação de trabalho. Porque existe um mito em recursos humanos de que treinamento não pode ser considerado custo, deve ser considerado investimento. Importante destacar aqui o seguinte: nessas estruturas de educação corporativa só deve se considerar programas de aprendizagem como investimento quando eu tiver a métrica, quando eu tiver instrumentos que me permitam analisar, avaliar o custo-benefício. Ou seja, que me permitam avaliar quanto desse investimento está retornando. Porque na realidade, quando a empresa organiza programas de aprendizagem, existe um custo muito grande. Se esse custo não for mensurado em termos de desempenho, a empresa simplesmente teve despesa. E eu não devo considerar esses programas como investimento. Importante destacar que uma ferramenta interessante para a mensuração do investimento em treinamento foi proposto pela autora Cristina Gomes Palmeira, no livro ROI de Treinamento, Capacitação e Formação Profissional. Neste livro, a autora se utiliza de um termo financeiro, que é o retorno sobre o investimento, chamado ROI, para criar uma fórmula e permitir que as empresas mensurem ou criem uma métrica para mensurar o retorno do investimento feito em treinamento. Dessa forma, as empresas conseguem, então, avaliar a aplicabilidade do conhecimento que foi desenvolvido e de que forma as pessoas estão entregando esse conhecimento, de que forma esse conhecimento está agregando valor ao negócio por meio dessa ferramenta. Algumas reflexões tornam-se importantes para ajudar na avaliação de performance. Por exemplo, perguntar que fatores do cotidiano de trabalho estão apoiando ou dificultando a performance desejada. Uma outra questão: o que poderia ser feito para intensificar os fatores alavancadores e reduzir os dificultadores? Além disso, perguntar que aspectos do treinamento se revelaram os mais importantes e os menos importantes. Que mudanças podem ser percebidas no comportamento pré-treinamento e pós-treinamento. E por último, qual o valor gerado nos resultados financeiros do negócio em razão dessas mudanças. Portanto, como vimos, essa prática que trata de avaliação torna-se preponderante para a implementação de estruturas de educação corporativa. A prática número 8 trata de formação de parcerias com instituições de ensino superior. É muito importante destacar nessa prática que há alguns anos, quando se disseminou a ideia de universidade corporativa no Brasil, temia-se que a universidade corporativa pudesse substituir a universidade tradicional. Na realidade, isso não é possível, porque a educação corporativa ou uma estrutura de educação corporativa como a universidade corporativa tem foco no negócio. O principal objetivo da universidade corporativa é desenvolver competências críticas com foco no negócio. Já as parcerias tornam-se importantes porque a universidade corporativa pode utilizar do conhecimento desenvolvido nas universidades tradicionais. Evidentemente que isso é muito mais comum nos Estados Unidos, país de origem das universidades corporativas, do que em outras partes do globo. No Brasil, na realidade, isso está ainda em fase incipiente, embora já tenhamos alguns exemplos. Mas no caso dos americanos, é muito comum investimentos pesados de empresas em suas estruturas de educação corporativas em parcerias com instituições de ensino superior, em especial instituições de ensino superior de renome, como o caso da Universidade de Harvard, da Universidade de Stanford, entre outras universidades, em especial as de negócios. Também é muito comum no ramo farmacêutico, empresas do ramo farmacêutico, químico-farmacêutico, desenvolverem parcerias de desenvolvimento científico com universidades. No Brasil, podemos destacar o caso da Embrapa, que tem parcerias com universidades federais, assim como o exemplo da Embraer,
que há muito tempo vem se desenvolvendo como uma empresa de renome internacional e que tem parceria com o ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Um outro exemplo interessante é o da Universidade Volkswagen Brasil. Essa universidade foi desenvolvida em parceria com os professores da Universidade de São Paulo e tem, na realidade, outras parcerias formadas, tanto com escolas de ensino superior focadas em negócio, assim como com instituições que têm como foco o desenvolvimento industrial. Um exemplo interessante é a parceria que a Volkswagen tem com o Senai, que fornece há muitos anos mão de obra técnica para o seu corpo de trabalhadores. Com relação ao desenvolvimento de executivos, a Universidade Volkswagen Brasil tem parcerias com a Fundação Dom Cabral, com a Fundação Getúlio Vargas, entre outras escolas de negócio. Além disso, desenvolve uma parceria com a Universidade de Taubaté, a Unital, e também com a Universidade de Santo André, para o desenvolvimento em várias áreas do conhecimento que possam ser complementares ao negócio Volkswagen. Dessa forma, a Universidade Volkswagen consegue unir o desenvolvimento do conhecimento das universidades ou das instituições de ensino superior ou de ensino técnico e trazer este conhecimento para dentro da organização. Além disso, como via de mão dupla, o conhecimento muitas vezes desenvolvido ou técnicas desenvolvidas na própria Volkswagen passam a ser utilizadas como estudo de caso por essas instituições de ensino, tanto de nível superior com foco em negócios, quanto de ensino técnico. Muito bem, entendemos então que o tema educação corporativa vem se configurando como um tema extremamente importante em termos estratégicos para as organizações. No entanto, é importante ressaltar que estruturas de educação corporativa não devem ser simplesmente uma nova roupagem dos centros de treinamento e desenvolvimento. O que as empresas devem ter em mente, e em especial seus gestores, é que a estrutura de educação corporativa deve migrar de modelo mental. Ou seja, o modelo mental focado nos antigos centros de treinamento, que tinha em especial como foco a qualificação, deve pensar com foco em competências. Muito bem, as estruturas de educação corporativa, tanto com universidades corporativas ou com outras estruturas que podem ter outros nomes, devem, portanto, ter pessoas preparadas para desenvolver aprendizagem com foco em negócio. É importante destacar que a aprendizagem desenvolvida por meio de estruturas de educação corporativa devem estar alinhadas com a estratégia de negócio. Dessa forma, pensamos em alinhar competências críticas, ou seja, competências organizacionais com competências humanas. Que competências que as pessoas precisam ter para trabalhar nesta organização? É isso que deve pensar a estrutura de educação corporativa. Desta forma, vai se identificar quais são as competências importantes, quais são os gaps de competência que a organização possui e aí sim utilizar as suas estruturas internas ou externas de aprendizagem para desenvolver essas competências e dessa forma minimizar ou eliminar esses gaps sempre com foco no negócio. Como dica de estudo, gostaria de destacar esse livro, Educação Corporativa no Brasil, Mitos e Verdades, da autora Marisa Éboli. Gostaria de destacar também que a Marisa Éboli é a principal autoridade no Brasil sobre esse assunto. Neste livro, em especial, ela discute não só os conceitos de educação corporativa e de universidade corporativa, assim como trata dos casos de empresas que utilizaram estruturas de educação corporativa. Por isso é muito interessante a leitura deste livro. Eu gostaria de ler um trecho para que vocês tenham a ideia do conteúdo deste livro. O livro apresenta casos elaborados com base em pesquisa realizada em organizações que implantaram projetos de educação corporativa no Brasil, propondo ao leitor um referencial teórico que permita analisá-los. Esse referencial compreende 7 princípios de sucesso para a concepção de sistemas de educação corporativa.
competitividade, perpetuidade, conectividade, disponibilidade, cidadania, parceria e sustentabilidade. Dessa forma, acho que muito interessante a leitura desse livro, porque trata-se de o estado da arte sobre a educação corporativa no Brasil. Uma outra leitura interessante está no livro As Pessoas na Organização, em um capítulo que trata sobre desenvolvimento de pessoas e educação corporativa, também da mesma autora, Marisa Eboli. Esse livro é organizado pela Maria Tereza Fleury. Dessa forma, configura-se como duas leituras essenciais e complementares a toda a discussão que tivemos sobre a educação corporativa.